Listas são talvez o tipo de dados ou a classe de dados mais interessantes para se trabalhar em Python. Listas, assim como as strings, também são sequências. Mas ao invés de, no caso da string, nós termos apenas caracteres, as listas são capazes de lidar com qualquer tipo de objetos que nós possamos utilizar em Python. Representamos sequências de valores, então, de diferentes tipos. Eu posso utilizar ou criar uma lista, por exemplo, contendo números inteiros. Então aqui eu estou criando uma lista com diferentes valores e eu poderia imprimir esses valores. Então eu tenho aqui valores inteiros. Ou eu posso criar uma lista com palavras. E aí note que aqui, ao invés de ter uma única string, ou seja, uma sequência de caracteres, eu tenho 3 sequências de caracteres e elas são distintas entre si. Então eu tenho aqui um conjunto com 3 strings dentro de uma única lista. Assim como em valores eu tenho um conjunto de 5 números inteiros. Então, as listas podem ser utilizadas para processar dados que vêm em sequências. Nós podemos também criar listas com valores ou objetos de tipos diferentes. Por que eu estou falando aqui de objetos também? Porque uma lista é mais do que um tipo. Ela, assim como a string, ela é tratada como um objeto. Nós vamos ver mais para o final do curso qual é a diferença, qual é o impacto disso. A princípio você pode ver a lista como sendo um tipo de dado que a gente trata, mas ele é um pouco a mais que isso. Vamos fazer, por exemplo, aqui uma lista contendo os seguintes elementos: o número 10, um caractere A, que é uma string banana, e um outro elemento. Notem aqui, o que é isso aqui? O que é esse elemento? Repara que ele está entre colchetes. Assim como nos outros casos, a gente delimita as listas sempre com colchetes. Então aqui nós temos uma lista aqui sendo delimitada nesses colchetes mais externos e aqui tem outro colchete. Isso significa que eu estou criando o que eu estou chamando aqui de lista. Contém 4 elementos, um inteiro, 2 strings e uma outra lista. E essa lista, por sua vez, contém 2 inteiros. Então, já escrevi aqui no notebook para vocês depois estudarem. Essa lista possui 4 elementos, um inteiro, um caractere, uma string e uma lista com 2 inteiros. Utilizando a função type, podemos saber com o que estamos trabalhando. Nesse caso, tanto valores quanto palavras são do tipo lista. Então, eu poderia usar o print também. Poderia mostrar aqui classe lista. Então, os dois são listas. A lista, então, não é exatamente um tipo, porque ela carrega diferentes valores de diferentes tipos de dados. E então, quando a gente está tratando, por exemplo, com um caractere, eu consigo converter um caractere para um numérico, ou um numérico para um caractere. Mas a lista é mais do que isso, então ela vai ser tratada como uma sequência de elementos quaisquer. Vamos tratar aqui dos operadores básicos para lidar com listas. O acesso aos elementos da lista é feito com colchetes, assim como nós fizemos para string. E o índice sempre inicia com 0, também como utilizando na string. Então, quando eu tenho uma lista com esses valores e eu indico entre colchetes o índice 0, a qual valor eu estou me referindo aqui? Bom, ao primeiro valor, que nesse caso é 1. Quando eu indico valores na posição 4, como começa em 0, não é o quarto valor, mas sim o quinto valor. Então é o valor na posição 4. Nesse caso, então, seria 0, 1, 2, 3, 4. 100. E, finalmente, se eu utilizar o valor 5, o que será que vai acontecer aqui?
Então, eu quero o valor na posição 5. Esse valor, então, teria 0, 0, 1, 2, 3, 4. Quem é o 5 aqui? Não existe. Então, a gente tem que tomar cuidado ao acessar elementos de uma lista, porque quando eu acesso dessa forma, utilizando o colchetes, e eu utilizo um valor que está fora do intervalo dos índices, ele gera um erro. E o erro é de list index out of range. Então, o índice da lista está fora do intervalo. Então, precisamos ter muito cuidado com o índice. É preciso respeitar o tamanho da lista e indicar apenas aonde ela começa e aonde ela termina. Como é que eu sei esse tipo de coisa? Eu posso utilizar... Opa! Aqui qual foi o erro? Nome valores is not defined. Não é definido, porque era valores. E 5. Então, lembra que a gente utilizou o length para string? A gente pode utilizar também para listas. Nesse caso, eu sei que eu tenho 5 valores. Se eu tenho 5 valores, eu poderia, por exemplo, utilizar aqui como último, vamos dizer, ou tamanho mesmo. E aí eu posso utilizar esse tamanho para delimitar. Então, se eu quero, por exemplo, pegar a posição, a última posição, eu posso chamar de tamanho menos 1, porque eu sei que o tamanho é o número de elementos da lista. Então, se eu tenho 5 elementos da lista, uma lista que começa em 0, o último elemento é o 4. Então, eu posso utilizar dessa forma. Bom, mas o que nos facilita ainda mais em Python, por exemplo, e já para evitar esse tipo de cenário, é que a gente pode interpretar os índices como sendo uma lista circular, e que o último valor, do último para o primeiro, eu consigo acessar com valores negativos. Então, o último valor pode ser acessado com menos 1. Então, com valor negativo, ele inverte a sequência. E como a gente não tem menos 0, né, então o primeiro elemento é 0. O último elemento não dá para ser menos 0, porque não existe menos 0. Então, qual que seria o próximo? Seria o menos 1. Então, a gente está invertendo aqui, fazendo 100 e 50. Então, seria... vamos imprimir aqui. Então, valores... Você imprime valores, tenho esses valores aqui, então vou fazer aqui uma sequência. Então esse cara aqui é o valor, a gente já sabe, 0, 1, 2, 3 e 4, essas são as posições, certo? Mas se a gente utiliza menos 1, ele começa do último elemento. Deixa eu colocar aqui para baixo. Então, ele começa aqui do último elemento. Esse aqui é o menos 1. O menos 2 é esse. O menos 3 é esse. E assim por diante. Menos 4. Menos 5. Então, a gente tem essa sequência. Bom, e se eu utilizar valores menos 6? Aí ele dá erro também, porque o negativo ele inverte a sequência, então ele vai do último para o primeiro. Então menos 6 não existe, porque ele estaria andando mais um elemento além do inicial. De qualquer forma, utilizar o negativo pode ser bastante útil, porque eu tenho que saber qual que é o último elemento. Ao invés de eu utilizar a função len para retornar qual é o último, para fazer negativo, eu já uso negativo direto. Podemos usar o type também, nesse caso, quando a gente trabalha com a lista, para saber que tipo estamos lidando. Essa é uma dica que ajuda muito na prática. Então, quando quero saber, por exemplo, qual é o tipo valores. Bom, mas quando eu olho para o valores na posição 1, ele é um inteiro. Já a lista, ela é do tipo lista, e quando eu imprimo, ela tem diversos valores. Eu quero saber agora o tipo do elemento na posição 0. É inteiro. O tipo do elemento na posição 1 é uma string. O tipo do elemento na posição, quem lembra aí?
menos 1 na última posição. Também é uma lista. Então, dá para a gente fazer desse jeito. Nós vamos chegar lá. Mas como é que eu acessaria, por exemplo, esse 500 e esse 600? Nós vamos chegar lá. Vamos devagar aqui. Vou mostrando primeiro essa primeira parte de como acessar de uma maneira mais geral. Depois a gente vai entrando nos detalhes. Mais uma vez, essas formas de lidar, essas classes que lidam com sequências, como a string e a lista, são bastante complexos e é algo que a gente vai aprofundar ao longo do curso todo. Bom, assim como dava para fazer fatiamento com strings, dá também para fazer fatiamento com listas. Então, fatiamento, lembrando, significa passar um intervalo de índices e retornar uma sublista. Então, na string era uma substring, aqui é uma sublista. Lembrando que o intervalo entre x e y retorna elementos desde x até y menos 1, ou seja, o valor final não é incluído. Temos então intervalo fechado e aberto. Então vamos pegar aqui os valores. Se eu quero os elementos de 0 a 3, ele retorna desde o 0 até menor do que 3. Então 0, 1 e 2. E olha que legal, a gente pode utilizar no fatiamento valores negativos. Se eu quero do 1 até o menos 1, então 1 é a posição, o índice o segundo elemento. Então esse é o 0, esse é o 1. E o menos 1 é o último elemento. Mas como o último não é incluído no intervalo, então ele vai retornar os valores intermediários, do 1, 2 e 3. Lembrando que o menos 1 é igual ao último, então seria 4. Nesse caso dá o mesmo efeito. Eu posso também omitir o último ou o primeiro do intervalo. Se eu omito o último, ele vai até o final. Então eu posso, por exemplo, utilizar isso para pegar os últimos elementos. Quando eu faço menos 2, 2 pontos, ele pega os últimos 2 elementos. Então, da mesma forma, menos 4, 2 pontos, os 4 últimos elementos. Também no final, né, lembrando aqui, deixa eu apagar esse. Então, fatiando do terceiro até o final também dá o mesmo resultado. É porque o menos 2 nada mais é do que o 3 escrito de uma outra forma. Agora, fatiando os 4 primeiros elementos, do 0 até o 3. Se eu omito o primeiro elemento, então ele vai considerar como sendo 0. Eu quero os 4 primeiros elementos, então eu não incluo o quarto, então do 0 até o 3. Nesse caso em particular, o 4 é equivalente a menos 1, então eu poderia utilizar da mesma forma. Então, só lembrando que os dois podem ser usados de maneira intercambiável. Bom, em listas, assim como strings, nós temos também um grande número de métodos que podem ser usados para manipulação. Alguns dos mais relevantes, existem muitos outros, como eu falei, nós vamos ainda utilizar isso ao longo do curso, mas para mostrar alguns deles para vocês. Nós temos o método append, insert, count, index, pop, remove, reverse e sort. O append, como é a tradução direta aqui para o português, ele vai inserir um elemento no final da lista, ou seja, ele vai pegar tudo aquilo que já existe e fazer um append. Então, ele vai juntar mais um elemento novo na lista. Diferente do insert, porque o append ele sempre significa inserir algo no final. Né? Quando tudo já terminou, ele passa todos os elementos e vai lá para o fim. O insert pode permitir inserir um elemento em uma certa posição. Então, eu consigo inserir algo, mas não que seja no final. Count retorna o número de ocorrências, né, uma contagem, o número de ocorrências de um certo valor na lista. Então, quero ver quantas vezes aparece um certo número ou uma certa string na lista. O index retorna o índice da primeira ocorrência de um valor. O pop remove um elemento numa certa posição e retorna o valor dessa posição. Remove remove o elemento. Reverse reverte a lista. E sort ordena a lista. Então, tem uma documentação completa aqui nesse site, vocês podem dar uma olhada. Então agora eu vou mostrar para vocês esses métodos aqui em funcionamento. Uma coisa que eu não mencionei
Lembra que string era imutável? Então vamos pegar aqui valores. Se a gente quiser alterar valor da posição 0, ao invés de 1, jogar o elemento 3, será que funciona? Nesse caso funciona. Então, listas não são imutáveis, eu consigo alterar os valores individuais de uma lista. Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Vou criar aqui uma lista com várias categorias. Eu poderia até ter misturado aqui, vamos fazer isso. Vamos juntar aqui uns elementos aqui, 10. Só para mostrar que é possível. Então temos aqui categorias. E aí eu vou imprimir. Então tenho essa sequência aqui de elementos. Zebra, person, airplane, número 10, car, bee, número 1, plant, motorcycle, car e cat. E é isso. Se eu utilizar o append, lembra, append é quando eu insiro algo ao final. Então, eu estou inserindo aqui uma nova string, plant. Quando eu imprimo, ele vai ter tudo que a outra string tem, junto ou mais um novo elemento chamado plant. Então, se a gente faz aqui vou até imprimir, para vocês verem o tamanho dela. Então, tem 11 elementos. Depois que eu faço o append, então ele tem agora 12 elementos. Então, ele efetivamente incluiu um novo elemento. Nesse caso, ele alterou então a lista categorias, inserindo um novo elemento. O insert funciona de forma similar, só que no insert eu consigo especificar onde eu quero incluir aquilo. Então, se eu quero incluir um plant na posição 1, o que vai acontecer aqui? A posição 1 era onde estava person. Agora ele vai ter 3 elementos, sendo que o plant passa a ser a posição 1. Então ele desloca o person para a próxima posição. Eu já falei isso uma vez, mas para lembrar, a gente diz que nós temos um retorno quando um método retorna algo. Então isso significa que a gente pode atribuir a uma variável que vai armazenar esse retorno. Então, por exemplo, a função count conta quantas vezes aparece um certo valor dentro de uma lista. Então, dentro da lista categorias, conta para mim quantas vezes aparece o 10. Então, ele está retornando 1. Significa que o 10 aparece uma vez. Agora, retorna plant. Plant aparece 3 vezes. Eu posso utilizar esse retorno da função ou do método aqui, count, e armazenar isso numa variável. A gente já fez isso. Então vamos armazenar. Então eu vou pegar o retorno aqui do count e armazenar em contagem de plantas. E agora eu fico com essa variável aqui. Então, por exemplo, eu posso usar isso para fazer estatística de valores que aparecem em uma lista. Vamos pegar aqui também, contar o número de carros. Car, nesse caso. A função, ou método, melhor dizendo, index, retorna o índice, então, onde aparece um elemento do tipo car. Então, mas ele só vai retornar a primeira ocorrência dele. Então, repara, está aqui na 5ª posição. Então, se eu olho, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o car está exatamente na posição 5. E existe outro car aqui para frente. Mas a função index só retorna a primeira ocorrência. Que pode ser útil em vários casos. O método pop permite, então, lembrando aqui atrás, remover um elemento. Então, ele remove o elemento numa posição e retorna o valor. Então, ele me diz o seguinte. Então, o que é legal aqui, né? Utilizar o retorno, porque se eu não faço isso, se eu não retorno nada, aqui não digo nada, ele vai remover. Nesse caso, -1 significa o último elemento. Então, ele remove o último elemento e eu nem sei quem foi esse último elemento. Então, o que é legal? Pode ser interessante. Eu atribuir.
Então ele joga para essa variável valor removido quem foi removido. Então vamos remover o -1, que é o último, e imprimir. Então olha só, quem ele removeu? Plant. Agora, categorias não tem mais o último elemento como sendo plant, como tinha anteriormente. Então, o pop efetivamente remove alguma coisa. Bom, eu posso também utilizar o método remove ao invés. Qual que é a diferença entre o pop e o remove? O pop eu especifico a posição, o índice. O remove, ele busca por aquele elemento e remove a primeira ocorrência desse elemento. Então, olha só, o certo aqui, né, se ele fizer o que eu estou falando, ele vai remover esse car, mas vai manter esse segundo car. E é exatamente isso que ele faz. Então, esse car aqui não existe mais, todos os outros elementos são deslocados, e aí o car que fica é esse último. Vou tentar remover aqui bear. Nesse caso, existe esse elemento aqui dentro? Não. Então, ele retorna um erro. Ele me diz o seguinte, ó, você tentou remover alguma coisa aí, mas, cara, não está na lista. Então, ele dá um erro de valor. Nós temos também o reverse, quase acabando aqui. Reverse, ele faz uma reversão da lista. Então, quando eu chamo reverse, o último vira o primeiro vira o último. Então, ele faz uma reversão total. Então, aqui tinha zebra, plant, person. Então, fica isso aqui, ó, zebra é o último, plant o penúltimo, person o antepenúltimo. E assim por diante. E, finalmente, se eu tenho reverse, que inverte a ordem, eu tenho o sort. O sort, ele permite ordenar de maneira ascendente os valores. Mas olha só, o sort ele só funciona para uma lista de uma mesma de valores de um mesmo tipo. Nesse caso, eu não tenho como comparar um com plant, por exemplo, porque um aqui estaria em ordem numérica e plant, bee, airplane estaria em ordem alfabética. Então, o que a gente vai fazer antes? A gente vai remover, para poder utilizar, remover esses elementos. Então, categorias.remove 1.remove 10. Opa, 110 não. Então, removi os dois elementos que eram numéricos. Agora sim, eu posso usar o sort. Então, quando eu uso sort, ele ordena em ordem alfabética. Eu posso também utilizar o sort em ordem reversa. Então, eu peço para ele, olha, ordena e depois reverte para mim. Na verdade, ele faz isso em ordem decrescente. E aí também ele pode fazer essa ordenação. Então, listas são uma forma bastante poderosa de manipular dados. Quase todo tipo de dado que a gente utiliza na prática não é um único elemento, mas é uma lista de elementos. Então, quando a gente tem uma base de dados, por exemplo, a gente pode ver essa base de dados como várias listas de valores. E Python permite que a gente manipule isso de uma forma bastante poderosa, dando métodos que deixam muito rápida a implementação. Então é um tipo de dado que vale muito a pena estudar e que a gente vai fazer uso durante todo o curso.